Oração para o início da Quaresma. Se inscreva agora no canal Católicos em Busca por Deus e deixe o seu like neste vídeo. Sua presença aqui faz toda a diferença nessa caminhada espiritual. Que essa oração abençoe o seu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria imensa ter vocês aqui comigo hoje. Antes de começarmos, eu quero que você respire fundo. Deixa o barulho do mundo lá fora por alguns instantes. Fecha os olhos por um momento, se puder, e perceba que agora não é só você diante de uma tela, é você diante de Deus. Porque é isso que este tempo nos convida a fazer: parar, olhar para dentro e deixar que o Senhor nos encontre onde estamos. Hoje é um dia muito especial. A Quaresma está se abrindo diante de nós como um grande caminho, um vasto deserto que nos chama para dentro. E eu sei que muita gente, quando ouve a palavra Quaresma, já pensa logo em sacrifício, em renúncia, em abrir mão de coisas, mas eu quero que hoje, juntos, a gente mude um pouco essa lente. Porque a Quaresma, antes de ser um tempo de privação, é um tempo de reencontro. É um tempo em que Deus nos diz: eu quero estar perto de você, eu quero morar com você. Eu não vim de visita, eu vim para ficar. E é exatamente isso que o evangelista São João nos entrega como a maior chave de leitura desta jornada. Uma frase que parece simples, mas que carrega dentro dela toda a profundidade da fé cristã. E o Verbo se fez carne e veio morar entre nós. Parem comigo um instante nessa frase. Eu quero que a gente não passe por ela correndo, como quem lê uma placa na beira da estrada. Quero que a gente se sente nessa frase, que a gente a habite. O Verbo se fez carne. Isso significa que o Deus que criou o universo inteiro, que colocou cada estrela no seu lugar, que sustenta os oceanos e governa o tempo. Esse Deus decidiu encolher, decidiu caber dentro de um ventre humano, decidiu nascer pequeno, frágil, dependente, decidiu conhecer a fome, o cansaço, a saudade, a dor. Por quê? Porque ele queria morar onde estamos, queria morar em nós. E repara bem, o texto não diz que ele veio nos visitar, não diz que ele veio passar um fim de semana conosco. Ele veio morar, e morar é completamente diferente de visitar. Quando alguém nos visita, a gente arruma a casa, esconde a bagunça nos quartos, serve o café mais caro que tem na despensa e procura parecer melhor do que é. Mas quando alguém mora com a gente, a máscara cai. A convivência revela tudo: os defeitos, os medos, as feridas que a gente tenta esconder. E é exatamente aí que Deus quer estar. Não na versão arrumada que a gente apresenta na missa de domingo. Na versão real, a versão bagunçada, a versão de segunda-feira de manhã. A versão que chora no escuro e que duvida e que cansa e que cai. Que Deus extraordinário é esse, meus irmãos? Que amor tão desconcertante! Ele escolheu o ordinário da nossa humanidade para se fazer presente e, por isso, a nossa própria vida, com tudo que ela tem de imperfeito, tornou-se o solo sagrado do encontro com Ele. O deserto que purifica agora, meus queridos, eu preciso ser honesto com vocês. O deserto quaresmal não é fácil. Nunca foi. Jesus mesmo passou 40 dias no deserto, com fome, com sede, sendo tentado. E se foi assim para ele, não há motivo para imaginarmos que seria diferente para nós. O caminho tem suas pedras, tem seus momentos em que a gente sente que não aguenta mais, em que bate a saudade dos confortos do Egito, como a Bíblia chama aquelas coisas que nos prendem, que nos viciam, que nos dão uma sensação falsa de segurança. Mas presta atenção nessa imagem belíssima.
O deserto quaresmal não é um lugar de abandono, é o lugar onde Deus limpa a nossa casa. Porque quando a gente acumula muita coisa durante o ano, muita mágoa, muita distração, muita vaidade, muita correria que nos afasta do essencial, chega uma hora que a poeira se acumula tanto que a glória de Deus mal consegue atravessar nossas janelas. E a Quaresma é esse tempo em que o Senhor pega a vassoura, pega o pano úmido e começa a limpar, para que quando a luz da Páscoa chegar, ela não encontre obstáculos, para que ela brilhe com toda a intensidade dentro de você. Por isso, eu te faço hoje uma pergunta que quero que leve no coração durante esses 40 dias. Como está a morada que você oferece ao Senhor? Está com a porta aberta ou você tem deixado ele do lado de fora, batendo, esperando? Oração de purificação e entrega. Vamos orar juntos, com o coração aberto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Verbo eterno que se fez carne por amor a nós, aqui estamos. Viemos até Ti não porque somos santos, não porque temos tudo resolvido, não porque merecemos, viemos porque precisamos de Ti. Viemos porque sem Ti, o deserto é apenas deserto, o vazio é apenas vazio, e a escuridão não encontra saída. Reconhecemos, Senhor, com muita humildade e com muita tristeza no coração, que muitas vezes, apesar de vós terdes escolhido morar entre nós, nós vos deixamos do lado de fora. Fechamos a porta da nossa casa interior, e enquanto vós batieis com paciência, nós nos perdíamos nas redes sociais, nas preocupações que não nos levam a lugar nenhum, nas mágoas antigas que nos recusamos a soltar, nos pecados que sabemos que nos fazem mal, mas que insistimos em carregar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa ingratidão. Perdoa a nossa frieza diante de tanto amor. Nesta quarta-feira de cinzas, neste início de caminhada quaresmal, nós vos abrimos as portas. Entrai em nossa morada. Não apenas na sala de visitas, aquela parte de nós que a gente deixa arrumada para o mundo ver, entrai em cada cômodo, cada canto escondido, cada área que trancamos, porque temos vergonha ou porque temos medo. Visitai a sala dos nossos pensamentos, Senhor. Vós sabeis quanto lixo se acumula ali dentro. Julgamentos que fazemos dos outros sem nem conhecer a história deles. Inveja disfarçada de crítica. Soberba disfarçada de autoestima. Pensamentos sobre nós mesmos que nos diminuem e nos paralisam. Purificai tudo isso, Senhor, que a vossa luz ilumine a nossa mente de tal forma que sejamos capazes de pensar com amor, pensar com misericórdia, pensar com sabedoria, que busquemos apenas o que é verdadeiro, o que é justo, o que é santo. Visitai os quartos da nossa intimidade, Senhor, aqueles lugares onde guardamos as feridas que ainda sangram, as traições que não conseguimos perdoar, os lutos que não terminamos de fazer, as decepções que endureceram o nosso coração. Vós que vos fizestes carne, vós conheceis a dor de ser abandonado, a dor de ser traído, a dor de chorar sem que ninguém perceba. Por isso, só vós podeis curar essas feridas de verdade. Passai o vosso bálsamo de misericórdia sobre cada uma delas. Que a nossa casa interior seja um lugar de paz e não de amargura, um lugar de liberdade e não de prisão. Visitai a mesa das nossas relações. Senhor, quanto precisamos de vós nesse espaço. Ensinai-nos a repartir o pão da caridade com quem está ao nosso lado. Que o nosso jejum nesta quaresma não seja apenas de alimento, que seja também jejum de palavras
ásperas, de críticas que ferem sem construir nada, de indiferença diante do sofrimento do próximo. Que aprendamos a enxergar no rosto do outro, especialmente do mais fraco, do mais pobre, do mais marginalizado, o vosso próprio rosto. Que aprendamos a servir como bons servistas de joelhos, com amor, sem esperar nada em troca. Senhor, nós sabemos que o deserto é longo e que o sol da tentação brilha forte. Haverá dias, ao longo desses 40 dias, em que a saudade das cebolas do Egito vai apertar o coração. Haverá noites em que a fome de sentido vai nos esmagar. Momentos em que a sede de esperança vai secar a garganta e a gente vai querer desistir, vai querer voltar atrás, vai querer largar tudo e se refugiar nos velhos vícios que pelo menos nos davam uma sensação familiar de conforto, mesmo que fosse uma prisão. Nessas horas, Senhor, recordai-nos. Vós estáis morando entre nós. Vós não sois um Deus que observa de longe, de trás de um vidro, sem poder ser tocado. Vós sois o Deus do caminho, o Deus que caminha ao lado, o Deus que, quando a gente cai, se abaixa junto, coloca a mão no ombro e diz: levanta, eu estou aqui, não está sozinho. Que a oração nestes 40 dias não seja um fardo pesado que a gente carrega por obrigação, que seja o respirar de quem finalmente encontrou o amigo que mora na mesma casa e agora pode conversar à vontade, sem hora marcada, sem formalidade, com o coração inteiramente aberto. Que o jejum que fizermos seja a leveza de quem decide se desfazer do que é supérfluo para dar espaço ao que é eterno. Não um sofrimento pelo sofrimento, mas uma escolha de amor. Um gesto que diz ao mundo e a nós mesmos: existe algo que vale mais do que isso. Existe alguém que vale mais do que isso. Que a esmola que dermos, seja ela de dinheiro, de tempo, de atenção ou de carinho, seja sempre feita com um reconhecimento de que no rosto de cada irmão necessitado está a própria carne de Cristo sofrendo em nosso meio. Que não passemos pelo lado do sofrimento alheio com indiferença, como se não fosse conosco. O pó que Deus ama, meus irmãos, ao recebermos as cinzas sobre a nossa testa hoje, ou ao meditarmos sobre esse símbolo tão poderoso, somos convidados a lembrar. Somos pó, esse ser humano tão cheio de si, tão ocupado, tão preocupado com a própria imagem, tão obcecado com o que os outros pensam de si, no fim das contas, é pó. Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Isso é verdade. E é importante que a gente não fuja dessa verdade. Mas o Evangelho não termina aí. Graças a Deus, o Evangelho nunca termina no pó. Porque esse pó que somos foi amado por Deus antes de existir. Esse pó foi assumido pelo Verbo, foi habitado pela graça, foi chamado à glória. Não caminhamos em direção à morte como quem não tem esperança. Caminhamos em direção à ressurreição. E a Quaresma existe para que, quando a Páscoa chegar, essa verdade não seja apenas um enfeite de papel, mas uma experiência real, vivida por dentro, que transforma tudo. Ó Verbo encarnado, cheio de graça e de verdade, nós vos apresentamos esses 40 dias, não os nossos méritos, porque eles são poucos, mas a nossa vontade, a nossa disposição de mudar, a nossa decisão de deixar que vós façais em nós o que nós sozinhos não conseguimos fazer. Não permitis, Senhor, que sejamos cristãos apenas de aparência, com a cinza na testa, mas o coração de pedra, com o discurso certo, mas a vida vazia. Quebrantai a nossa dureza. Derretei o nosso gelo. Fazei de nós moradas dignas de vossa presença, e que ao final desses 40 dias,
Quando a luz gloriosa da Páscoa romper a escuridão do sepulcro, possamos olhar para dentro de nós mesmos e dizer, com as lágrimas nos olhos e a alegria transbordando no peito: vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco porque o dia declina, porque o caminho é longo, porque sem vós não chegamos a lugar nenhum. Morai em nós, para que possamos morar em vós, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, eu te peço com muito carinho: Sergipe, inscreva agora no canal Católicos em Busca por Deus e ative o sininho para não perder nenhuma oração, reflexão ou mensagem de fé. Cada vídeo aqui é feito com oração e dedicação, especialmente para você que busca Deus no meio da correria da vida. Deixe o seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas que também precisam encontrar Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares pelo WhatsApp e também nas redes sociais. Muito obrigado por caminhar conosco nesta jornada espiritual. Que Deus derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida e que a sua luz ilumine sempre o seu caminho.